Graça e paz, igreja. Ai, não vi a hora de tirar a máscara. Hoje pela manhã, pelo visto, quase todos que estão aqui estavam de manhã também. Nós falamos sobre vencer as crises. E agora à noite nós vamos falar sobre vencendo os problemas. E tem diferença de problema para crise, que nem a gente já falou de manhã. Para nós entendermos qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus na nossa vida, nós agora vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos lhe pedir, ó Pai, Deus soberano, santo, 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 grandioso, que o seu Espírito Santo que habita em nós possa nos dar sabedoria e discernimento vindos de Ti, para nós entendermos, ó Pai, compreendermos toda a palavra que será dita hoje. Pai, que dos meus lábios saiam somente palavras do Senhor, para edificação e busca de santificação de cada um de nós. Venha, ó Pai, esclarecer, de forma individual e especial, todos os seus dizeres, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, 1, 2. Essa passagem é bem conhecida. Nós já tivemos um acampamento que o tema do acampamento foi esse, né? Romanos 12, 1 e 2. Nós queremos deixar nossos sentimentos à família do presbítero Isley, viu? Pela ausência do irmão. Que Deus conforte as suas irmãs, né? Que Deus traga apacentamento nos nossos corações. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus por essa palavra revelada. Esse aqui é o nosso manual de prática e fé. Nós praticamos em obediência e cremos pela fé. E esses são os nortes que dirigem as nossas vidas. Quando diz vencendo problemas, nós temos que primeiro voltar lá em Apocalipse, quando nós estudamos recentemente, porque às vezes nós caímos no mau entendimento de que Cristo vai vencer quando ele voltar, a segunda vez seria quando Cristo vencesse. Não, Cristo venceu na ressurreição. Essa história está consumada, está vencida. E por isso nós estamos vencendo, porque nós somos co-herdeiros de tudo aquilo que ele conquistou para cada um de nós no Calvário. Para começar, nós temos que entender isso. Senão fica muito vago o nosso entendimento. A gente fica estudando, no dia da prova a gente não dá conta de responder. Não é verdade? Ou então nossas respostas são sem justificativas, sem entendimento. Que o Espírito Santo de Deus nos faça entender nessa noite que todas as coisas estão consumadas. O está consumado, dito por Cristo Jesus lá na cruz, ele aconteceu e eu e você acreditamos nisso. E por isso agora nós temos que vencer os problemas. Os problemas, eles são garantidos por Cristo Jesus quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esses problemas fazem parte do nosso cotidiano. E nós, seres humanos, com essência pecaminosa, mas todos os dias lutando e em busca de uma santidade, o nosso desafio é vencer essa nossa natureza pecaminosa que nos faz apaixonar pelas coisas do mundo. Que nos faz, de forma quase que automática, sempre escolhermos as coisas que desagradam ao Deus que cuida de mim e de você. Esse é o nosso desafio diário.
Isso só é possível aos escolhidos de Cristo Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele quem nos capacita e interpreta em nós a vontade e o desejo de ir ou deixar de ir dentro do propósito de Cristo Jesus. É amplo muito. É grandioso demais. E somente um Deus sobrenatural nos amou desta forma. E Ele faz de cada um de nós um vaso de honra, para que essas coisas que nós recebemos e conhecemos seja transbordada. E todos aqueles que ainda não estão inclusos ou ainda não foram abertos à visão para o reino dos céus, aconteça através de mim e de você. Nós precisamos sempre buscar a Cristo Jesus. E aí, lá no boletim, né, que já foi divulgado pelo Ramos, queremos agradecer ao presbítero Ramos, ele está com Covid, mas ele está trabalhando. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Por mais que estejamos passando por situações extremamente adversas, por mais que todos os dias pensamos que hoje seria um ponto final, ou que seria até propício um ponto final hoje, Deus tem um plano perfeito. E nada e nem ninguém frustra os planos de Deus. Nossas dúvidas em se estamos dentro da vontade de Deus, muitas das vezes geram ansiedades e inquietações, como o nosso coração nos trai. A palavra de Deus já diz, enganoso é o coração, porque ele sempre tende para a nossa essência pecaminosa. Soberana. Para melhor compreendermos a vontade de Deus, precisamos definir o que é e o que significa essa vontade. A vontade de Deus é soberana, moral e individual. Ela é soberana no plano secreto, pré-determinado, que Deus tem para tudo o que acontece no universo. Deus é todo-poderoso e ninguém pode resisti-lo. Mas nós tomamos conhecimento desse aspecto da vontade de Deus depois do acontecimento ou evento ter sido consumado. Não há condições de sabê-lo antecipadamente. Isso é a soberania de Deus. As coisas acontecem como são determinadas por Cristo Jesus. Mas eu e você só saberemos depois delas acontecidas. Porque Deus é soberano. Ele não depende do meu consentimento para que as coisas aconteçam. Mas se você estuda, se você ora, se você fala e conhece esse Deus, você sabe que a essência dele é amor. Pode uma videira dar o quê, gente? Tá, pode uma videira dar figo? Não. Pode de um pé de chuchu nascer um abacate? Não. De uma essência única e exclusiva de amor, transborda amor. Então Deus tem a sua vontade soberana e ela não é dividida com ninguém. A vontade moral de Deus é tudo que ele deixou revelado em sua palavra, a Bíblia. Trata-se de tudo que devemos crer e viver. Agora sim. Este aqui é o nosso manual de regra, de prática e fé. É a nossa regra. Aqui diz exatamente como devemos nos comportar. Hoje eu estava assistindo um filme à tarde e a menina falava assim, ó, eu não tenho cumprido a minha missão, porque eu tenho só reagido. Eu achei esplêndido esse reconhecimento que ela fez. Às vezes, nós só estamos reagindo às situações. Nós não estamos sendo protagonistas da nossa missão em falar e ser o evangelho. Nós estamos só concordando com tudo e com todos. Porque nós queremos fazer a política da boa vizinhança, eu não estou afim de arrumar dor de cabeça para mim. Nós estamos reagindo e reagindo de forma que não exala o perfume de Cristo. Só que, como foi dito hoje de manhã, nada e nem ninguém te aparta do amor de Deus, porque você é um escolhido de Cristo Jesus. Você foi dado a Cristo Jesus por Deus. E foi colocado em você e em mim o Espírito Santo dele para que todas essas coisas fossem compreendidas por cada um de nós. Nós temos esse conhecimento e precisamos usá-lo.
nossas decisões devem estar em harmonia com a vontade de Deus. Então, às vezes, nós temos que vencer essa indecisão. Será que eu estou agindo certo? Será que eu não estou agindo certo? Aí você procura para fulano, para beltrano, para ciclano, mas você tem a palavra de Deus. E se você não tiver muito tato, muito manuseio com essa palavra escrita, se você for no Google e colocar qualquer palavra que você queira para achar na Bíblia, também vai te dar. Hoje em dia a gente fala, dá seus Google, né? Dá seus pulos para você achar a referência bíblica onde você deve estudar. A variedade de Bíblias que já vem com estudo, que te trazem o contexto da situação para que você possa realmente entender, é de um número que não se pode contar. Então, toda a forma de estudar, de conhecer esse Deus, nós temos. Então, essa indecisão de se eu estou ou não fazendo as coisas certas, no princípio delas, é falta de um diálogo com Deus. E muitas das vezes nós temos vergonha de falar de Deus, porque não temos o hábito de falar com Deus. A gente levanta, trabalha, corre atrás, prende, arrebenta, mata um leão e deixa outro preso por outro dia, sem que Deus escute uma palavra nossa. E aí aqueles problemas que eles já eram decretados e certos que aconteceriam conosco, nós, diante dessa falta de comunicação e intimidade com aquele que nos criou, nos escolheu e salvou, nós fazemos desses problemas crises. A crise é o problema dilatado, é o problema na ausência de Cristo Jesus. Isso partindo da nossa omissão de falar com esse Deus. Porque ele disse, fala para mim, fala comigo. A vontade moral de Deus é tudo que ele deixou revelado. Abrange todas as áreas da nossa vida. Daí a importância do estudo e obediência à palavra. Nossas decisões têm que estar em harmonia com essa vontade. E temos também a vontade individual de Deus. Essa vontade individual é a orientação específica para cada um dos seus filhos. Essas revelações são de forma gradual. Ela acontece conforme a sua intimidade com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa num trabalho, também não é assim? Você ainda não conhece todo mundo. Mas de forma dia a dia, você vai conhecendo, olha, aquela menina gosta do café assim, aquela gosta do café assado, essa come doce, aquela não come. E assim é com Deus. À medida que nós formos lendo a Bíblia, orando e estando presente nos estudos, nós vamos adquirindo conhecimento desse Deus. Deus se interessa pelo que somos, com intimidade. O que queremos poderá ser a vontade de Deus. Porque às vezes você fala assim, tudo que eu quero é vontade de Deus. Eu vou continuar essa frase aqui. Todas as nossas decisões são importantes para Deus. Ele tem um chamado especial para cada um de nós. As situações não decretam unicamente a vontade de Deus. Nossos atos pecaminosos não impedem um retorno para o centro da vontade de Deus. Porque às vezes você fala assim, eu quero fazer só o que for a vontade de Deus. Mas para saber qual é a vontade, precisa conversar com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. E eu quero te dizer que Cristo Jesus, o Filho de Deus, pouco antes de ser pego pelos soldados, ele, numa conversa, numa oração com Deus, ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas, de toda forma, seja feita a tua vontade. Às vezes, nós não sabemos se podemos dizer ou não para Deus que a gente não queria aquilo. Quando você está vendo o que vai acontecer, principalmente se não é uma coisa boa. Não, você tem que dizer. Ele diz, traga-me o teu coração. Eu preciso converter o teu coração, os teus pensamentos. Porque é no coração que geram os pensamentos e muitas das vezes, na tendência pecaminosa que nós estamos, ele não está dentro da vontade de Deus. E que você tenha essa intimidade tremenda com Deus, de saber que independente dessa situação, na sua vida tem e está acontecendo o melhor de Deus. Independente da situação. E às vezes dói a gente dizer isso.
Porque quando você perde alguém, quando você tem um problema familiar muito grande, quando você se envergonha porque as coisas não têm saído como você queria, quando você deslizou de uma forma muito forte, que está difícil reverter a situação, é difícil você acreditar que aquilo é o melhor de Deus. Só que Deus sabe o que tem na virada da esquina. Ele sabe quando ele tem que atrasar e quando ele tem que adiantar e quando é um não absoluto. Nós precisamos acreditar nisso. A forma de discernir a vontade de Deus é a palavra, é a Bíblia, que é 100% constituída por sua vontade moral. Tá, pai? Vontade soberana, vontade moral e vontade individual. Mas temos dúvidas sobre determinadas situações. Vejamos alguns princípios que nos auxiliam. Reconhecer que há diversidade de opiniões no corpo de Cristo. Como irmão, teremos liberdade para as nossas próprias convicções. Em qualquer situação duvidosa, devemos agir pelo amor. Sabe o que é isso? Colocar compaixão. Porque nós já sabemos da vontade soberana, da vontade moral e da vontade individual de Deus. Só que muitas das vezes, Márcia, isso aqui junto, aqui dentro dessa casa de oração, eu convivendo com cada uma dessas famílias, às vezes a gente diverge e aquilo vira um contrito tão grande que acaba rachando. O que ele está dizendo é o seguinte: em tudo haja pelo amor. Em tudo coloque-se no lugar do outro. Eu ouvi também uma expressão que eu gosto muito. Uma pessoa falou assim: como que vai conviver a minha família com a sua? Nós somos tão diferentes. Um casal que iria se casar. Nós somos tão diferentes. Eu não me vejo sentado na mesma mesa com a sua mãe e com seu pai, com aqueles trejeitos deles. E o homem, com uma sabedoria incrível, disse assim: o meu pai me disse assim, num dos carregamentos lá da nossa fazenda de laranja, ele disse assim: você está vendo, meu filho, quantas laranjas foram colocadas na caçamba daquele caminhão? Você sabe como elas cabem e por que elas ficam ali? Porque estando todas no mesmo lugar, com o balançar do caminhão, com os tropeços da estrada, elas vão se acomodando. E elas vão chegar no destino intactas. Isso serve para mim e para você. Essa tolerância, essa compreensão e essa compaixão colocada em ação, ela vai fazer com que essa casa, cheia de tanto igrejinhas, fique firme, porque o que nos une é um amor incondicional. Ele diz também: Deus usa da paz interior colocada em nossos corações. Você quer saber se as suas decisões estão corretas ou não? Certamente o Espírito Santo vai esbanjar paz na sua decisão. E muitas das vezes essa paz é em você sair do cenário. Lembra quando quiseram colocar Jesus como um líder político? Ele foi lá e brigou e rasgou a cara de alguém? Ele saiu do contexto. Simplesmente ele saiu do contexto. E muitas das vezes nosso maior desafio é esse, é saber a hora de calar. É saber a hora de ser um bombeiro e apagar o fogo e não um lenhador e jogar mais lenha no fogo. O Espírito Santo que há em cada um de nós dirige e guia nossos passos. Devemos nos aconselhar mutuamente. Nossos desejos para corresponder às vontades divinas precisam de equilíbrio e de não contradizer sua palavra revelada. Equilíbrio é tudo. Nós precisamos de ter equilíbrio em tudo que nós formos fazer. Quando estivermos andando de acordo com os princípios de Deus, podemos esperar que teremos desejos correspondentes aos desejos de Deus. Eu queria uma casa e eu orei muito para Deus e não consegui a casa. E hoje isso não aperta mais o meu coração, porque Deus me fez entender que agora não é a vontade dele. Mas não é um não, é um minha filha, calma aí. Não é verdade? A oração vai mudar a nossa interpretação, porque a vontade soberana dele vai acontecer.
Mas através da oração insistente e persistente, nós vamos reconhecer, o Espírito Santo vai colocar em nós a interpretação da vontade de Deus. E isso traz paz e apacenta cada um de nós. Deus é extremamente organizado e prático, criando o homem com um bom senso. Ele permite que usemos nossa inteligência, nos dando condições para agirmos com prudência e obediência. O medo de errar e afastar-se da vontade de Deus tem criado em alguns de nós dúvidas para tomarmos decisões. Isso não é saudável e nem é o propósito de Deus, tá, Tintin? Às vezes a gente fica muito pesaroso, muito pesaroso. Numa conversa, numa DR com Deus, diga todas as suas indecisões para Cristo Jesus. Tintim, nada nas nossas vidas não podem estar escondidas de Deus, nada, mas no mínimo detalhe que você imaginar, ele precisa ser colocado na presença de Deus. Nesse intuito, toda essa palavra hoje foi para que nós pudéssemos acordar, porque às vezes nós nos colocamos no piloto automático, e aí a gente cai no erro de deixa a vida me levar. Só que quando ele diz, não se amoldeis aos costumes desse mundo, como foi dito hoje de manhã, não cauterize os seus corações para as coisas más se tornarem relativamente aceitas. Porque a Bíblia diz, apartai-vos da aparência do mal. Se parecer mal, não é para você estar ali. Se parecer mal, não te representa. Saia de onde estiver acontecendo essa situação, que lembre o mal. Eu gostaria de pedir para vocês, nós já estamos concluindo, que vocês ouçam aqueles áudios das leituras durante a semana. Elas trazem reforço de toda a palavra que é dito, né? Então, seria muito interessante que nós pudéssemos ouvir aquelas mensagens. Nós vamos agora trazer textos que nos dizem dessa vontade de Deus e como foi a reação de cada um deles. Para a igreja de Tessalonicenses, Paulo exorta aquela igreja a perseverar nas orientações para estar na vontade de Deus, negritando que a rejeição às orientações bíblicas não são rejeições a homens. Quando você faz diferente do que está escrito na vontade moral, Bíblia, para cada um de nós, você está rejeitando a Cristo Jesus. Em Josué, tem a renovação da aliança. Ele nos orienta a desfazermos de tudo contrário à vontade de Deus. Aqui, Josué intima a fazer uma escolha. E ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está dizendo que ele virou santo do dia para a noite, não. Ele disse, eu vou aceitar o desafio de todo dia lutar por busca de santificação. Ele só diz presente. Quando foi chamado o nome dele, ele diz, presente, eis-me aqui, Senhor. E essa tem que ser a minha e a sua atitude. Em 1 Reis, relata a passagem de Elias e os profetas de Baal. Isso aqui é bem conhecido, lembra disso? Que ele falava, põe aí um touro e ora para Baal, para queimar o touro, e o pessoal ficou orando e começaram a se cortar, porque Baal não escutava. E Elias ainda tirou a onda, falou, será que ele não está dormindo? Será que ele está surdo? Eles começaram a gritar muito, mas não é esse o foco dessa história hoje. O foco dessa história hoje é que quando Elias chegou no local e que Elias viu o povo de Deus de cá e o povo de Baal de cá, Elias sentiu uma indignação no coração e olhou para o povo de Deus e falou, até quando vocês vão duvidar de Deus? Até quando essa indecisão vai acontecer? Diante de um Deus que já fez todas as maravilhas que nós conhecemos. Então, Deus revelou a vontade dele para cada um de nós. Até quando nós vamos buscar para que problemas cresçam ao tanto que virem crises e nos afastem desse Deus tão maravilhoso? Em Deuteronômio 30, Moisés exorta o povo no vínculo da obediência à bênção. Nessa passagem, ele diz assim,
se você guardar os meus mandamentos, se você andar nestes caminhos. Aí, essa passagem é maravilhosa, que ele disse, o seu gado vai prosperar, os seus filhos vão se converter, todas as coisas vão acontecer na sua vida. E o pastor Fernando ensina muito para a gente isso, que a bênção está atrelada à obediência. Em Mateus 19, é a passagem daquele jovem rico. Lembra aquele jovem que chega e fala, Jesus, eu quero ser bom. Aí Jesus fala para ele, o que é bom para você? Aí ele falou, ser bom. Falou assim, ser bom é não matar, não roubar, são os 10 mandamentos. O jovem disse, eu faço, isso eu faço. Você cuida disso, cuida daquilo, cuida. Aí Jesus falou para ele assim, Jesus sabia quem era ele, né? Jesus falou para ele, vende tudo o que tem e siga-me. E naquela hora, ele pestanejou. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós estamos com vários paguei. Fui na igreja? Você tica lá. Fui. Dizimei? Tica lá. Levei os alimentos para a cesta? Tica lá. Mas quando Jesus diz, deixa todas as coisas e vem comigo, a gente fala, todas? Todinha mesmo? Que essa indecisão não esteja em nossos corações. Que o Espírito Santo nos fortaleça para a certeza daquele que nos ama. Em Deuteronômio 7 está escrito assim, é uma orientação a não temer as ameaças do mundo. Muitas das vezes, quando nós somos empregados e o patrão não é cristão, ou é um cristão assim, talvez como nós, que não seja esse cristão que busca uma santidade todo dia, solta certas piadinhas ou nos coloca em situações que você tem que fazer o errado de forma indiscriminada, não é verdade? E aqui ele está orientando para você não ter medo às ameaças do mundo. Diga que não vai fazer. E eu vou perder meu emprego. Lembra daquela história da vaquinha, que o homem tinha só uma vaquinha, alguém foi lá e derrubou a vaquinha dele, aí ele achou outra coisa e virou um milionário. Não estou falando para você sair do seu emprego, não. Hein? Mas nós não podemos negociar os nossos princípios cristãos. Lembrança de que Deus fez a Faraó e ao Egito. Toda vez que você duvidar de que alguma coisa possa acontecer de forma sobrenatural, lembra do que aconteceu no Egito. Ali foi maravilhoso. Porque até a terceira praga, todos os adivinhos de Faraó davam conta de fazer igual. Da quarta para frente, os próprios adivinhos disseram para Faraó, mano, esse Deus dele tem um poder inigualável. Faraó não mexe com esse Deus. Nós não damos conta de fazer o que ele faz. Entendeu, Tintim? Todo incrédulo reconhece a grandeza de Deus. E às vezes nós, os escolhidos, temos vergonha de viver isso. Não se apavorem no meio deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. Não sirvam aos deuses deles. Não tragam maldição para vós, cobiçando o ouro e a prata deles. Muitas das vezes nós inculcamos na cabeça dos nossos filhos que o sucesso é o sucesso segundo o padrão do mundo. Sucesso é estar dentro da vontade de Deus. Temos sonhos? Temos. Podemos correr atrás deles? Claro. De forma que a vontade de Deus exale nas suas ações e reações. Não levem nada abominável para a sua casa. Gente, muitas das vezes, para a gente fazer a política da boa vizinhança, a gente recebe de presente uns objetos que são consagrados a outros deuses. Nós precisamos de ter ações e não somente reações. Muitas das vezes somos nós que trazemos para dentro da nossa casa maldição. E essa indecisão de que eu não sei se eu agrado ele ou se eu agrado a Deus, certamente como cristão escolhido e salvo, e nada muda essa sua condição, graças a Deus, nós não podemos ter esses tipos de reações, de só reagir, de não ser protagonista das nossas histórias. E para terminar, vamos ficar com o apartai-vos da aparência do mal.
depois de ter dito várias coisas aos Tessalonicenses, como se fosse um arremate da palavra, ele disse a toda aquela igreja: se ainda você tiver alguma dúvida, se agrada ou não uma ação ou uma reação sua diante da vontade de Deus, se ele aparentar mal, está fora. Então hoje Deus vem e diz para mim e para cada um que está aqui presente: apartai-vos da aparência do mal. De fazer o mal, então, de forma alguma. E foi isso que Cristo Jesus nos trouxe para ouvir. Às vezes nós temos a tendência de dizer: fulano tinha que estar aqui para escutar essa palavra. Não caia neste erro. Deus trouxe a mim e a você. Essa palavra era exclusiva para cada um de nós que estamos aqui e que vai ter a oportunidade de ver essa palavra. Porque Ele cuida de mim e de você. Porque Ele é o Deus que diz: você é a menina dos meus olhos. A importância que Cristo Jesus dá para cada um de nós é individual, irrestrita e única. Amém?